A guerra não foi feita só por homens, foi feita por ordens, por grupos, por máquinas de matar organizadas. Começa hoje a série Ordens e Grupos Guerreiros, todos os dias, às 21 horas, aqui no canal Grande Guerreiro. Mergulhe nas histórias das mais temíveis e fascinantes organizações militares da história, desde os cavaleiros medievais até as unidades de elite modernas. Descubra as táticas, os códigos de honra e as lendas que forjaram esses coletivos lendários. Não perca esta jornada épica pelas confrarias que moldaram o campo de batalha ao longo dos séculos. Se inscreva e acompanhe. O Império Otomano se expande. Chamas consomem o horizonte. Cidades caem uma após a outra. Povos são subjugados, seus estandartes rasgados, suas vozes silenciadas. De Constantinopla, o sultão observa. Ele não precisa apenas de soldados. Ele precisa de uma força que o mundo jamais viu. Uma máquina de guerra humana, forjada não em metal, mas em carne, osso e alma. O sultão olha para os territórios conquistados. Cristãos, nos Balcãs, eles têm filhos, fortes, saudáveis. E assim nasce o Devshirme, o imposto de sangue. Não é ouro que o império coleta, são crianças. Soldados otomanos marcham por vilarejos. Portas são arrombadas, mães gritam, pais imploram. Mas a lei do sultão é absoluta. O menino mais forte, o mais inteligente, o mais promissor. Ele é arrancado dos braços de sua família. Um último olhar para o lar que ele nunca mais verá. Seu nome é apagado. Sua língua é proibida, sua fé é extirpada. A partir de agora, ele não é mais filho de ninguém. Ele é propriedade do Estado. Eles são levados em longas filas silenciosas. Crianças de mundos diferentes agora unidas pelo mesmo destino cruel. Separados, isolados. A jornada é a primeira lição. Seu passado não importa mais. Suas lágrimas secam. Suas memórias começam a desvanecer. Chegam aos quartéis, um mundo de pedra, aço e disciplina. Aqui não há conforto, não há amor, apenas a ordem. O treinamento começa, é brutal, incessante. Corpos jovens são levados ao limite absoluto da exaustão. Dor é a professora, medo é o companheiro constante. Correr até os pulmões queimarem, lutar até o sangue escorrer. Cada fraqueza é punida. Cada hesitação castigada. Eles aprendem a ignorar o cansaço, a suprimir a dor. A mente também é um campo de batalha. O passado é um inimigo a ser derrotado. Sua identidade é quebrada, sistematicamente. Eles não são mais sérvios, bósnios, gregos ou albaneses. Eles são escravos do sultão, Kapıkulu. São forçados a se converter ao Islã. Recebem novos nomes turcos. A antiga vida é um fantasma. A nova identidade é martelada em suas mentes todos os dias. A lealdade não é à família, não é à terra natal. É ao sultão. Apenas ao sultão. Ele é o pai, o mestre, o Deus. A obediência é a única virtude. Questionar é traição. Traição é morte. Eles aprendem a manejar a espada, o arco, o mosquete. A precisão se torna um reflexo. Matar se torna um instinto. Seus corações, antes cheios de medo infantil, agora se enchem de um fanatismo frio. Eles são ensinados que a morte em batalha, a serviço do sultão, é a maior glória. Eles são doutrinados, programados, reconstruídos. De meninos assustados, nascem armas vivas, não por escolha, por desígnio. Eles são os genízaros, a nova guarda. Agora, eles marcham. Não mais como crianças assustadas, mas como uma legião de aço e disciplina. O som de suas botas é o ritmo da morte. Em formação perfeita, ombro a ombro, rostos impassíveis, olhos vazios de emoção. Eles são a vanguarda do exército otomano, a ponta da lança. Onde eles aparecem, a esperança morre, cercos a fortalezas impenetráveis. Os genízaros são os primeiros a escalar as muralhas. Batalhas em campo aberto.
Eles são a linha que nunca quebra, o avanço que nunca para. Suas ordens são executadas sem hesitação, sem emoção, sem misericórdia. O inimigo não vê homens, vê uma força da natureza, organizada, letal, implacável. O silêncio antes do ataque é o que mais aterroriza. Um exército que não grita, não celebra, apenas espera. E então, o avanço. A precisão dos seus mosquetes corta as fileiras inimigas. A fúria disciplinada de suas espadas abre caminho através do caos. Eles não lutam por glória pessoal. Lutam como um único organismo, uma única vontade. A vontade do sultão. Cidades inteiras são entregues ao fio da espada. A presença dos genízaros em um campo de batalha significa que a morte chegou, organizada e eficiente. Eles se tornam a força mais temida da Europa. Reis e generais sussurram seu nome com pavor. Eles são a personificação da guerra total. Mas por baixo do elmo, por trás da armadura, o que resta do menino que foi roubado? Ele ainda existe? Um vislumbre de um campo verde. O cheiro do pão da sua mãe. O som de uma canção de ninar em uma língua que ele mal lembra. Esses flashes são perigosos. A disciplina é a muralha que os contém. A obediência é a corrente que os prende. Eles foram moldados para matar em nome de um império que destruiu seu mundo. Eles defendem um sultão que os roubou de suas famílias. O conflito interno, se existe, está enterrado sob camadas de doutrinação e trauma. Eles são os filhos adotivos da guerra, e a guerra é uma mãe ciumenta. Não há espaço para mais nada. Os séculos passam. O Império Otomano depende cada vez mais deles. Os genízaros se tornam mais do que soldados. Eles são a guarda do palácio, a polícia da capital. Eles se tornam uma instituição, um poder dentro do poder. A lealdade inquestionável começa a se corroer. Eles percebem seu próprio valor, sua própria força. A arma começa a pensar por si mesma. Eles não são mais apenas escravos do sultão, eles são os criadores de sultões. E os destruidores também. Se um sultão os desagrada, se tenta reformar o corpo, se ameaça seus privilégios, os caldeirões dos quartéis são virados. É o sinal da revolta, o som que faz o palácio tremer. Sultões são depostos, executados. O poder que o Estado criou agora ameaça o próprio Estado. A obediência se transformou em arrogância, a disciplina em insubordinação. Eles se tornam uma casta corrupta e estagnada. Recusam-se a modernizar, recusam-se a treinar, exigem pagamentos cada vez maiores. O terror que antes inspiravam nos inimigos, agora inspiram em seu próprio povo. A máquina de guerra perfeita se tornou um monstro obsoleto e perigoso. O fim se aproxima. Inevitável, brutal. O sultão Mahmud II sabe que para salvar o império, os genízaros devem ser destruídos. Ele age em segredo. Cria um novo exército, treinado em táticas modernas, armado com artilharia superior. A armadilha está montada. Os genízaros, em sua arrogância, se revoltam mais uma vez. Eles marcham sobre o palácio, mas desta vez não há negociação. A artilharia do sultão está esperando. Os canhões abrem fogo, não contra um inimigo estrangeiro, mas contra o próprio coração do exército otomano. Os quartéis são bombardeados, transformados em um inferno de pedra e fogo. A praça do hipódromo se torna um matadouro. Aqueles que não morrem pela artilharia são caçados pelas ruas de Istambul. A mesma população que antes os temia, agora se vinga. O expurgo é total. O corpo de genízaros é oficialmente dissolvido. A máquina é desmontada pela mesma mão que a construiu. O sistema que os criou, que os transformou em armas, os devorou no final. Sua queda foi tão violenta quanto sua ascensão. A ordem que definiu suas vidas foi a causa de sua aniquilação. A história dos genízaros é um eco sombrio, uma lição sobre poder, controle e identidade.
Mostra como um Estado, em sua busca por força absoluta, pode transformar crianças em monstros. Como a fé pode ser torcida em uma arma. Como a disciplina pode se tornar uma prisão. E como a lealdade cega, forjada no medo e na perda, é uma base frágil que, um dia, inevitavelmente, irá ruir. Essas histórias não podem ser esquecidas. Elas são um alerta. A memória é nossa maior defesa contra a repetição dos capítulos mais sombrios da humanidade. Para garantir que essas narrativas de poder, guerra e sacrifício continuem a ser contadas, junte-se a nós. Inscreva-se no canal Grande Guerreiro. Deixe o seu like para que essa história alcance mais pessoas. Continue essa jornada conosco na nossa série Ordens e Grupos Guerreiros. Trazemos um novo episódio todos os dias, às 9 da noite. A história não para, e nós também não. Obrigado por assistir.